Olá pessoal, mais um quadro do Terça Papo Cabeça. Eu sou o Murilo Verdalino, auto-pesquisador do Paradigma Consciencial, ou seja, da Conscienciologia, desde o segundo semestre de 2008. E nessa terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, eu vou abordar um assunto interessantíssimo. Analisando ali, na verdade, verificando o noticiário, eu me deparei com a notícia que me fez fazer esse vídeo, me inspirou a fazer esse vídeo, digamos assim, que a USP divulgou lá um estudo que as pessoas que demonstram ter mediunidade, que seria o parapsiquismo, né, a paraperceptibilidade, a paranormalidade, nessas pessoas apareceram alterações genéticas. Enfim, eu estou aqui para explicar que o parapsiquismo, a mediunidade e a paranormalidade não é medido apenas pela genética. O processo é paragenético e a medicina convencional, a ciência convencional, ainda não conhece, não sabe lidar com a paragenética muito ignorada. Até fiz um vídeo lá no sítio que muitas pessoas ignoram e consideram que é uma coisa fantasiosa por falta de provas, mas tem muitos médicos importantes, principalmente nos Estados Unidos, que estudam essas questões aí de vidas passadas. Na Índia, né, é uma cultura que tem mais abertura e até comprovam com fatos interessantes ali, com situações bem interessantes para as pessoas que querem estudar a respeito de existir ou não vidas passadas. Tem até aquela pergunta clássica: você acredita em vidas passadas? Na verdade, não é questão de acreditar ou não. A pessoa pode ser ateu, pode ser religiosa de uma religião que não admite a série de existências, a série X. No Brasil tem muito o processo do espiritismo, mas infelizmente o espiritismo se tornou uma seita cristã, onde as pessoas ficaram fanáticas no Allan Kardec e não pode falar nada além do Allan Kardec e J. Cristo que você está obsediado, que eles utilizam esse termo. E a vovozinha, vai bem. Não tem nada a ver. O professor Valdo passou muito tempo lá dentro, ajudou o Chico Xavier e tem gente ainda que fica falando mal do professor Valdo até hoje. O professor Valdo foi um baita amparador intrafísico para o Chico Xavier. Se não fosse o professor Valdo, ele teria sido internado como doido. Então, tem muita gente que não entende nada da trajetória do professor Valdo e fica só malhando pau, falando mal, porque ele deixou o espiritismo porque ele viu que ali não tinha como criar uma ciência. Ele até tentou fazer uma espécie de espiritologia, mas o pessoal não tinha capacidade para entender a Conscienciologia. Aí ele demorou a criar a Conscienciologia porque ele sabia que os intermissivistas chegariam e como estão chegando a cada dia. Então, o intermissivista já sabe que essa questão da mediunidade, da paraperceptibilidade, da paranormalidade não é questão simplesmente genética. Eu não estou querendo falar que não existe genética, não é isso. Não estou negando a biologia, a ciência convencional. Existem alterações genéticas, sim, mas a essência da consciência advém da paragenética. Por isso que a ciência ainda não consegue explicar muitas coisas, tipo a experiência de quase morte, porque a pessoa vai lá em outra dimensão, vê que não é só o corpo físico, lucidamente, não é delírio nem nada. Escuta o que os médicos estão falando, então já tira a questão da pessoa estar delirando, como muita gente imagina aí, que acha que fica querendo criar respostas dentro da medicina convencional, dentro da questão genética, para esse processo da experiência de quase morte. Então, a inteligência consciencial mais ampliada, né, do intermissivista, ele consegue compreender perfeitamente essas questões que vão além da genética. Então, aquela pessoa ainda que é muito apegada ao estudo convencional, a pessoa fica até fanática, né? Tem um rapazinho aí, um serzinho aí, bem materialista, que fica colocando vídeos, até colocou um lá do cidadão que saiu da Conscienciologia, um goianiense que saiu da Conscienciologia porque fez um livro sobre a técnica da inversão existencial lá errado e bateu o pé, igual criança pequena, consertar o termo lá, vendeu um carro para publicar o livro errado e ficou na história aí como o mini dissidente mais famoso da Conscienciologia, né? Que o camarada é até goianiense, nasceu em Goiânia, mas veio morar em Floripa, depois foi para Foz, mas eu entendo o porquê que ele não corrigiu e implicou e até publicou o livro errado. Porque ao entorno do professor Valdo ali tinha muitas pessoas que também não são muito, sabe, empáticas, não é legal.
E eu entendo que ele ficou sozinho na parada. Eu entendo o lado desse camarada aí que esteve na Conscienciologia, saiu e fez até um livro a respeito do professor Valdo, o homem atrás do mito, né? Realmente muita gente cria a figura do professor Valdo como algo mitológico, mas o professor Valdo foi a consciência mais lúcida que eu conheci nessa vida, e eu entendo o porquê dessa lucidez, né? E estudando possibilidades de vidas passadas dele, eu posso entender o porquê ele teve cunhão, né? Teve coragem evolutiva para conseguir colocar em prática, né, uma ciência tão avançada chamada... Primeiro ele começou com a projeciologia, depois criou a conscienciologia. Então é isso. A questão da paranormalidade, da mediunidade, do parapsiquismo não pode ser explicada meramente utilizando a genética. A genética tem a sua dose de importância, mas existe a paragenética. O que a ciência convencional insiste é negar a paragenética, como muita gente nega a conscienciologia, achando que é uma pseudociência, mas a própria pessoa que está negando, ela é uma consciência, ela é uma alma, um espírito que está utilizando um corpo físico provisoriamente. Então, essas pessoas, o professor Valdo até usava uma expressão que sitcom, comédia da situação, são bobocas, porque elas realmente se debruçassem, passassem pelo processo ali do princípio da descrença, né, que me fez levar a conscienciologia a sério. Não vai no meu bico, faça suas próprias experiências, comece a tentar trabalhar com as energias, movimentando as energias da cabeça aos pés, feche os olhos, não fica só no processo meditativo, não fica só no processo que já está estabelecido, ultrapassa os limites aí da ciência convencional, que todo ser humano é possível ir além do que está estabelecido, mas aí tem muita gente que tem aquela trava, fica parada na robotização existencial, na Robex, e fica com raiva de quem destrava e começa a falar, tipo eu. Aí começa a querer fazer piadinha, falar que a pessoa é doidinha, é isso, aquilo. Nada disso, é lucidez. Aqui não tem conversa fiada, a pessoa sai do corpo lucidamente, vê o que os médicos estão falando lá e depois volta e lembra. Isso não tem nada a ver com delírio, não tem nada a ver de querer inventar uma doença ou alguma coisa relacionada à genética para explicar. Como a USP está tentando explicar a mediunidade por forma mais superficial, né? De forma mais sem utilizar o paradigma consciencial, falando que somente a genética sofre alterações quando a pessoa apresenta processos mediúnicos, que seriam processos parapsíquicos, processos paranormais. E essa natureza parapsíquica, eu reafirmo, todo ser humano tem. Mas por que outras pessoas se manifestam com mais facilidade e outras não? Porque essas pessoas que manifestam o parapsiquismo, a paranormalidade, a mediunidade com mais facilidade, na atualidade, elas já trabalharam com isso. Isso é lógico. A pessoa que já fez muita coisa com facilidade, olha para vocês verem essas crianças prodígios. Isso explica a paragenética. Agora, a ciência convencional insiste em ser teimosa, em querer negar o que está na cara. Aquelas crianças que já nascem com atributos bem superiores do que os pais, ou dos pais tem relação com a genética, com o corpo atual. Então, o que a pessoa já traz de várias vidas tem relação com a paragenética. São aqueles talentos que muitas pessoas chamam de dons de Deus, não tem nada a ver. Ninguém pega um dom divino porque Deus quis. Isso é conversa fiada de religião e fantasiosa que muita gente admite. O processo é a pessoa trabalhou aquilo em tantas vidas que ela já vem com domínio daquilo. A criancinha já manifesta aquilo com o pé nas costas, com extrema facilidade. Então, isso tem a paralógica da série de existências, que nós chamamos de série X. Tem até uma especialidade na Conscienciologia, tem um tratado ali do professor Pedro Fernandes chamado Seriexologia, ou seja, o estudo da série de existências. Isso explica de forma contundente a paragenética. Então, enquanto a ciência convencional ficar querendo negar a paragenética, ela não vai chegar no âmago do processo da mediunidade, da paranormalidade, do parapsiquismo.